Boa noite a todos, que a paz seja nessa casa. Nós vamos fazer agora a segunda parte da assistência, enquanto vocês aguardam para serem conduzidos para o passe. A gente faz mais uma palestra, tá ok? A gente conversa mais um pouquinho. Pediram para dar um recado, que sexta-feira, apesar de ser feriado, vai ter tratamento, atendimento normal, tá ok? Então aqueles que têm que vir sexta-feira, venham, serão recebidos aqui. Tá bom? Então o tema da nossa colega, muito bom, entes amados, falando sobre essa diferença. A parábola do filho pródigo é a parábola de todos nós, né? Somos todos filhos pródigos de alguma forma, né? Eu vim falar sobre um tema relacionado, vim falar sobre a verdadeira infelicidade. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está meio gasto, mas é esse livro, tá ok? Tem várias edições, várias versões deles, várias traduções. Do Allan Kardec está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo, é o mais extenso do Evangelho. Bom tratamento, boa noite. Tudo bem com você? Qual é a maior infelicidade? Pergunta para alguém que está sofrendo e é bem provável que ele vai te falar que é aquilo que ele está passando. Se alguém acabou de ficar desempregado, se alguém acabou de passar por um problema de saúde muito grave, acabou de se machucar, acabou de terminar um casamento, acabou de ser flagrado cometendo algum delito, né? Ser pego com a boca na botija, vamos dizer assim, né? Qual é o maior sofrimento? A gente provavelmente vai pensar que o sofrimento é aquilo que nos dói ali na pele, é aquilo que nos causa um mal-estar, e a gente pensa, nossa, como é ruim isso, como é ruim essa doença, como é ruim essa perda, como é ruim esse desemprego, como é ruim essa situação, e a gente cria na nossa cabeça essa condição de que o sofrimento momentâneo é uma coisa avassaladora, imensa, terrível. E muitas vezes escapamos do que o sofrimento realmente nos dá, a oportunidade que o sofrimento realmente nos dá, que é uma oportunidade de aprendizado. Não sei se vocês sabem, mas um dos sentidos mais importantes para a nossa existência é o tato. Vocês sabiam disso? O tato, a sensação que a gente tem, né, na pele, de encostar, de saber, de ter uma noção, opa, bati aqui, machucou, então tem que ter cuidado. Esse sentido vai nos avisando o que nós podemos fazer ou não. Há pessoas que por alguma condição clínica, por algum acidente que passaram, perdem essa sensação, e para elas é uma coisa muito problemática. Uma pessoa que sofre de hanseníase, aquela parte que fica insensível, ela não percebe que está queimando, não percebe que está machucando, né? Não sente dor, mas machuca a pele, machuca a pessoa e vai causando diversos problemas, não é isso? Se nos tirassem a dor física, moral, como será que nós seguiríamos? Sem perceber que as nossas ações, movimentos, as nossas escolhas, nossas atitudes, as nossas palavras estão causando dor, sofrimento a nós e muitas vezes a outras pessoas, muitas delas que amamos. Boa noite. Se nós conseguirmos enxergar que aquela dor que parece uma inimiga, que parece algo estranho, que parece algo que está querendo nos perturbar, nos tirar a paz, nos tirar o sossego, está na verdade nos apontando uma mudança que necessitamos fazer na nossa vida, uma mudança que necessitamos fazer nos nossos pensamentos,
nas nossas convicções. Porque nós somos convictos, não somos? Nós temos certezas de muitas coisas. Quando somos questionados com relação à nossa educação, não é verdade? Quando a gente tem um parceiro, uma companheira, um companheiro que a gente começa a comparar as educações. Ah, tá vendo lá, ó, seu irmão é desse jeito, por quê? Porque não faltou chinelo. Se fosse na minha casa, tinha apanhado e ó, era uma pessoa decente. A gente acha que essas comparações ajudam alguma coisa, que a gente consegue enxergar a distância disso. E na verdade não. A gente não consegue enxergar o que o sofrimento faz. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, Paulo, como que eu faço isso? Como que eu vou receber bem o sofrimento, né? Como eu vou sorrir quando eu tô com dor? Como que eu vou chegar e passar por um problema, perder um ente querido, né? Um filho, um pai, uma mãe? Como eu vou perder um amigo, um irmão? Como que eu vou perder o meu sustento? Como que eu vou perder um membro? Como que eu vou entrar num estado de saúde que vai me levar à morte e ver isso como uma forma boa? As coisas nos trazem perspectivas diferentes. A dor nos leva a refletir. Eu tenho uma palestra que eu estou preparando para fazer, em que eu costumo falar justamente sobre isso, né? Que nós achamos muitas vezes que o espiritismo, as pessoas chegam pelo amor ou pela dor, não é isso? Já ouviram essa frase? Já, né? Só que eu costumo dizer que na verdade, boa noite, boa noite. Só se chega ao espiritismo pelo amor. Porque a dor, nós passamos com dor por muito tempo sem perceber o que ela quer dizer. Nós silenciamos a dor de diversas formas. Nós tomamos um analgésico, nós tomamos 2, nós bebemos para suportar o cansaço, para suportar o estresse. Nós tomamos um energético porque eu estou muito cansado, eu não vou deitar e descansar, eu tenho que ficar ligado, eu tenho que ficar aceso. Eu vou dar uma fugidinha do meu casamento, do meu relacionamento, porque está difícil lá, eu não estou conseguindo alguma coisa, então eu vou dar uma fugidinha para escapar, porque lá no meu casamento a barra está pesada, está difícil aguentar aquilo. Eu vou chegar em casa tarde todo dia, porque eu não quero chegar e ter que resolver as coisas que estão lá. Eu vou pular de emprego em emprego, porque eles exigem certas coisas que eu não estou afim de fazer. Mas eventualmente alguma coisa pega a gente de um jeito que a gente não tem como fugir, não tem como a gente enganar os outros, não tem como a gente se enganar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com Deus. E o que a gente faz então? A gente pode seguir revoltado, pode pensar que é um infortúnio, que o destino está sendo cruel com a gente. Oh meu Deus, eu sou tão bom, sou uma pessoa tão joia, por que isso está acontecendo comigo? Aí a gente vai ao médico, o médico fala assim: porque você fumou por muito tempo, porque você bebeu por muito tempo, porque você fez sexo sem proteção, porque você teve uma vida promíscua. Eu estou indo embora porque você grita toda noite comigo, porque você não está aqui. Eu sou seu filho e eu não estou indo te visitar porque você desde a minha infância me tratou mal. Você nunca soube me dizer desculpa, por favor, obrigado. Os amigos estão se afastando e eles falam: estou indo embora porque não dá mais para a gente se conviver. E aí eu posso continuar pensando: poxa vida, são os outros mesmo, os outros, o mundo está errado, o mundo é um problema, o mundo me quer ver mal, quer que eu sofra. Eu posso pensar:
que será que eu dei que eu estou recebendo isso de volta? O que será que eu plantei que eu estou colhendo isso? Será que eu vou ignorar essas palavras, esses avisos? Será que eu vou ignorar? Boa noite. Boa noite. As palavras daqueles que me amam, que eu amo, que estão me colocando da forma às vezes mais clara qual é o problema, o que está sendo a infelicidade. Até quando eu vou seguir me enganando? Até eu não poder mais, até eu não ter mais para onde correr, até eu não ter mais para onde ir, até eu não ter mais ninguém perto de mim? E se essa infelicidade grande nos atingir, talvez seja uma das maiores ou melhores coisas que na verdade possa nos acontecer. Ter oportunidade de enxergar o quanto estamos nos distanciando daquilo que é verdadeiramente bom, o quanto estamos afastando aqueles que amamos, o quanto temos tratado mal aos outros e a nós mesmos. E aí nós temos a oportunidade de pensar: eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso tomar um outro caminho, um outro rumo. Bom tratamento. Tchau. Tchau, meu Deus. Outro dia um amigo veio me conversar comigo e veio contar também um caso desse que aconteceu com ele. Ele estava muito desesperado porque ele andava de uma forma equivocada, andava no casamento, não estava andando as coisas, sabia que não estava fazendo a melhor das coisas, mas não sabia como deixar de fazer, e eventualmente a mulher dele descobriu e não queria mais que ele ficasse em casa, mas a mulher estava grávida de 4 meses, e ele, naquele momento, ele começou a ver, ele começou a entender o que ele estava perdendo. Ele sabia, quando ele fazia as coisas, que ele estava arriscando. Eu estou arriscando a perder. Mas quando você arrisca e não perde, você não tem noção do que é de verdade esse risco. Mas quando você arrisca e perde, sente na pele a dor, sente na alma a dor, a tristeza de ver o que fez. O arrependimento é grande, né? Mas eu disse a ele: brother, eu vou te falar a frase que André Luiz falou: ninguém pode voltar atrás e mudar o passado, mas qualquer um pode começar agora e mudar o futuro. Se você não sabe se você quer continuar no seu casamento, você não sabe se você quer ter uma vida de solteiro, uma vida do que for, decida-se o que você quer ter e ou se esforce para ser merecedor de estar num casamento. Tchau, boa noite. Boa noite. Ou pelo menos se esforce, boa noite, para terminar em paz com a sua esposa, encerrar direito as coisas. Tchau, boa noite. E assim vale para um monte de outras coisas. Nunca é tarde para a gente repensar, nunca é tarde para a gente mudar as coisas. Ah, mas já acabou tudo. Não acabou, não acabou. O Espiritismo vem mostrar para a gente que na realidade somos todos espíritos, somos almas eternas, somos almas que vieram através de muitas existências, vivendo na Terra, para aprender. E se cometemos ainda algumas coisas, algumas falhas, algumas faltas, é porque nós ainda não aprendemos. Umas coisas porque ainda não passamos, outras coisas porque nós ainda não absorvemos, não compreendemos a gravidade da situação.
Eu vou comentar um outro caso, né? O meu pai, ele fumava muito. Só um parênteses antes de eu falar sobre isso. Às vezes eu falo alguns exemplos e a gente viaja, aí como não aconteceu comigo, aí eu lembro do meu primo, da vizinha, do cachorro. Todos esses exemplos têm a ver conosco. É só fazer um paralelo com a nossa vida e a gente acha, né? Qual que é o casamento que a gente destruiu? Nunca destruí nenhum casamento e nenhum relacionamento com um amigo, com uma amiga, com um parente. Tá. Continuando. Meu pai era fumante. Era o vício dele, era o hábito dele. E de tanto que ele fumava, ele teve uma trombose severa e ele perdeu as 2 pernas. Antes de perder as pernas, a gente falava: pai, pelo amor de Deus, para de fumar, não fuma. Né? Você vai ter um problema, você vai... se tiver um problema, eu vou ter. Muitos fumantes falam isso. Se tiver um problema, que seja. Eu morro em terra, pronto, acabou. Mas ele não morreu. Ele teve essa trombose, ele perdeu as 2 pernas, aqui, acima do joelho, bem aqui em cima. Boa noite. Enquanto ele se recuperava da cirurgia, ele sofria também com a crise de abstinência. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Por conta da dependência química que o cigarro traz. E ele ficava muito nervoso, né? Querendo cigarro, a gente, não dá. E um dia ele discutiu com a minha mãe muito forte e ele falou assim: olha, eu quero fumar, pronto, acabou, você não tem que ficar mandando em mim, eu quero fumar e pronto, acabou. Ela falou assim: então, espera um minutinho. Minha mãe já estava cansada, trouxe um maço de cigarro, pôs na mesa e falou assim: você quer fumar? Fume. O resto da vida é sua. Faz o que você quiser. E aí estava ele diante do cigarro, diante daquele que foi o seu carrasco. Ele não era mais aquilo não era mais um maço de cigarro. Aquelas fotinhas horríveis que tem no maço de cigarro, não era mais ficção. Não era coisa que acontece com aquela pessoa que estava ali. Não era um filminho de terror, era realidade. Ele tinha passado por aquilo. Boa noite. Ele tinha perdido os seus membros. Boa noite, boa noite. E aí, diante do cigarro, diante do risco real de compreender o que realmente acontece por fumar, ele olhou para o cigarro e, mesmo com muita vontade de fumar, ele jogou aquele maço e nunca mais pediu para fumar, e nunca mais fumou. Meu pai, antes de perder as 2 pernas, ele tinha se aposentado cedo. Ele passava a sua aposentadoria sentado, bebendo, fumando o dia inteiro. Quando ele sofreu esse problema, teve esse problema grave, quando ele se recuperou, a gente foi atrás descobriu que ele podia continuar dirigindo, adaptou o carro dele. Ele percebeu que muita gente não sabia a respeito disso, começou a trabalhar dando informação para as pessoas. Ele era conhecido por algumas pessoas, chamavam ele para trabalhar, para fazer divulgação. Ele começou a trabalhar com a minha mãe, dirigir. Não virou um santo, tá, gente? Não estou falando que ele virou um santo. Eu estou falando que aquilo deu uma guinada na vida dele. Naquele momento terrível, parecia um grande problema. Mas como ele aceitou a condição, ele compreendeu que a causa daquilo não era outro, não era um Deus que estava castigando ele, mas era a consequência das próprias escolhas que ele fez ao longo de muitos anos. E ele aceitou isso e viveu aquilo e se regenerou. Boa noite, né? Se deu oportunidade de melhorar em outros aspectos. Boa noite, Deus. Ele pôde viver essa melhora. Boa noite. E nós também podemos fazer isso diante de cada coisa que nos acontece. Perdi o emprego, tá? Mas é que está tendo corte na empresa, tá? Mas por que fui eu e não foi o outro? Por que será que eu estava na lista e não uma outra pessoa? O que será que eu tenho que melhorar? Tal. Será que eu estava afim? Será que eu estava trabalhando, né? Essa mulher reclama mesmo demais, por isso que ela foi embora. Esse homem é desse jeito mesmo, por isso que estou largando ele. Tá, mas espera um pouquinho.
que isso está dizendo para mim? O que essa dor de agora está me mostrando? O que eu tenho feito? Como eu tenho vivido? A minha vida me trouxe até esse momento. E a minha vida fui eu que vivi, não fui? Fui eu que escolhi, não fui? Ah, não, foram meus pais, tá. Meus pais podem ter dito para eu ir para cá, mas eu fui, não fui? Minha mãe pode ter dito para ir para lá, mas eu fui, não fui? Minha mulher, meu marido pode ter feito ficar em casa, feito fazer não sei o quê, mas eu fui, não fui? Então, da mesma maneira, boa noite, tudo bem? Boa noite. Da mesma maneira que nós escolhemos os passos que nos trouxeram até aqui, nós podemos escolher os passos que nos vão levar a qualquer outro lugar. Que possamos olhar melhor, olhar com amor para nós mesmos, olhar com amor para o futuro que a gente quer. Que futuro eu quero para mim? Que futuro eu quero para os meus filhos? Que futuro eu quero para o mundo? Sofrer é ruim? Não é ruim sofrer? O que eu faço para não sofrer mais? Ou para evitar certos sofrimentos desnecessários? O que eu faço para evitar certas brigas? O que eu faço para evitar discussões que às vezes são inúteis, fúteis? Boa pergunta, não é? O que eu faço? A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender isso. Se a gente chegou nessa conclusão e está com uma interrogação desse tamanho dentro da cabeça, está na hora da gente começar a pensar: ótimo, eu cheguei num ponto que eu não sei como resolver, que eu sei agora, boa noite, que eu não sei resolver um monte de coisa na minha vida. Que bom, não é? Boa noite. Que bom, não é? Saber que eu não sei. Sócrates dizia: só sei que nada sei, não é isso? Aquele que sabe que não sabe, se esforça em aprender, se esforça em buscar conhecimento. Estar aqui hoje nessa casa, assistindo a palestra, tomando um passe, indica que a gente já deu um passo na direção certa. A gente veio buscar uma energia, uma energização, um equilíbrio espiritual. A gente veio buscar uma palavra que nos mostrasse alternativas para os caminhos que nós temos tomado. Isso é aqui dentro. E o que eu vou fazer lá fora? Lá fora, eu vou na minha casa começar a fazer o evangelho no lar. Aqui tem orientações de como fazer o evangelho no lar. Na recepção é só perguntar para o pessoal, eles devem ter algum roteirinho. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo tem. Eu vou substituir alguns livros que eu estou lendo que não estão me acrescentando em nada e vou colocar um livro bom do Chico Xavier, do André Luiz, do Allan Kardec. Vou começar a ler um pouco mais sobre o Evangelho, sobre o que é a vida espiritual. Eu vou deixar certos programas de televisão que falam, sabe, só sobre baixaria, sobre violência, sobre coisas inúteis, e acrescentar uma coisa saudável, um filme divertido, um filme construtivo, um documentário que me enriqueça. Vou ouvir uma música boa, vou dizer, não está passando nada de bom, vou desligar e vou ouvir música que me tranquilize. Nós temos alternativas. É incorporada que vai fazer a diferença. A gente vir aqui, tomar o passe, assistir a palestra, ajuda muito, muito, mas a diferença vai fazer quando a gente botar o pé para fora e realizar aquilo que a gente veio buscar aqui, concretizar aquilo que a gente veio aprender. E todos nós somos capazes, porque se hoje a gente está no meio de uma dor, se hoje a gente está no meio de um sofrimento, está no meio de um problema que a gente não vê saída, a gente tem que ter fé e esperança. Boa noite, com Deus. Fé e esperança de que tudo vai passar, que as coisas vão melhorar, que de tantas coisas que nós passamos, tudo passa.
Ah, Paulo, mesmo na morte? Aí eu vou contar uma última historinha, bem bacana, que eu ouvi de um amigo meu, o William Santiago, que me contou essa história. Boa noite, com Deus. Boa noite. Boa noite, com Deus. Diz que tinha o pai de uma amiga deles, que ele era ateu, ele não acreditava em nada, não acreditava, tal, ele era bem a parte de religião, e ele teve um câncer, descobriram quando o câncer estava meio avançado, e a filha falou: pai, você gostaria de procurar o tratamento, fazer um tratamento lá para ver o que pode ver? Às vezes tem casos que tem curas, né? Tem melhoras, tal. Ele falou assim: bom, vamos tentar. E ele começou a frequentar as reuniões quando podia, começou a ler um pouco mais, e o câncer ia agravando. E ele tomava passe, tomava água fluidificada, e o câncer ia agravando. Passaram-se alguns meses que ele estava indo, que ele tinha ido lá, o câncer tinha se agravado demais e ele estava no estágio terminal. Poxa vida, Paulo, não era uma história de esperança? Isso era o que aconteceu com o corpo dele, mas ele passou a enxergar a vida dele de uma outra forma, passou a enxergar a condição daquela doença de uma outra forma, passou a ter gratidão pela vida que ele teve. Boa noite. Melhorou o relacionamento que ele tinha com as filhas, com as outras pessoas que ele tinha problema, que ele tinha desavenças, se entendeu com elas, perdoou, pediu perdão. E ali, quando ele estava finalmente no último suspiro, ele não tinha raiva, não tinha remorso, não tinha rancor, mas ele tinha uma paz enorme de como que alguém que finalmente compreendeu aqui veio no mundo e sai dele tranquilo. Nós entramos chorando nesse mundo, que a gente possa sair dele leve, feliz, enxergando além, enxergando a felicidade, enxergando o amor, enxergando as possibilidades que teremos numa próxima existência carnal, mas que teremos para sempre na nossa vida espiritual. Tá ok? Essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu ainda estou lá em cima um pouco, a gente conversa. E se quiserem ver depois essa palestra, é só procurar Paulo Bonfim Palestras no Facebook, no YouTube, eu publico essas palestras lá. Tá ok? Fiquem com Deus, uma excelente noite. Obrigado.